Agora sim, vamos abrir em Romanos 1, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler do verso 18 em diante, até o 25. E depois nós vamos para Apocalipse. E à medida que a gente lê, eu quero pedir que tu permaneça com a Bíblia aberta, porque hoje nós vamos ler, vamos falar sobre vários versículos. Que o meu desejo essa noite é, com a graça de Deus, conseguir falar sobre a ira de Deus. E eu quero muito que a gente saia daqui com entendimento do que Jesus fez por nós, desse amor de Cristo por nós, que o fez parar numa cruz para poder aplacar a ira. E eu desejo que a gente saia daqui com esse entendimento. Então a gente vai ler bastante versículo, e alguns versículos eu vou estar apenas mencionando-os, mas eu desejo que a gente também leia alguns para que fique fixado em nós. Diz assim a partir do verso 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vamos para Apocalipse 20, do versos 11 ao verso 15. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Há em nós, em todos nós, um reconhecimento e um conhecimento do Deus que é Deus de amor. 1 João vai declarar que Deus é amor. E todos nós gostamos de sermos tratados com amor. Por isso que quando nós olhamos para Deus, nós olhamos esse Deus que é o Deus de amor. E é muito difícil para nós enxergarmos que esse Deus de amor também é um Deus irado. É um Deus que se ira. E por isso que em muitos lugares nós vamos encontrar pregações
que só falam desse amor de Deus, de um amor que muitas vezes, preste atenção, muitas vezes, eu não falei todas as vezes, muitas das vezes faz Deus até um Deus quase, que não é o Deus bíblico, mas eu estou falando sobre esse Deus que muitas das vezes é pregado, um Deus bonachão, um Deus que é só amor. Mas todos nós sabemos, diz que Deus é amor, Ele é também justiça. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E aqui a Bíblia, nas passagens que nós lemos, elas estão dizendo que vai chegar o dia da ira do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Romano está dizendo que essa ira ela já está presente. Quem lembra de Levítico 10, quando os filhos de Arão foram oferecer sacrifício, e é onde a Bíblia fala que eles foram oferecer fogo estranho. Então o Senhor os poupou, não é isso que está escrito? Não é não? Está escrito o que então? Que Deus os consumiu. Quando chegamos no capítulo 5 de Atos, vamos encontrar Ananias e Safira, querendo enganar o Espírito Santo. E aí a gente conhece a história, tanto um quanto o outro morrem. Mais à frente a gente vai encontrar Herodes que não deu glória a Deus, e a Bíblia fala que ele também foi consumido. Nós precisamos entender que esse Deus que é amor, ele também é um Deus de juízo. Ele é um Deus que se ira. E daqui a pouco a gente vai ler um monte de passagem que fala sobre isso. Mas quem lembra de Lucas 4, nos versos 18 e 19, Jesus Cristo ele entra na sinagoga. E na sinagoga ele pega do livro da lei e vai ler o livro da lei. A passagem que ele lê é a passagem de Isaías 61. Lá em Isaías 61 está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. E veio uma lista de para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para socorrer aos pobres. E lá em Isaías 61 vai dizer assim: e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus vai ler em Lucas 4, ele não lê. Depois você pode abrir aí, enquanto que eu estou falando, ou se eles puderem me acompanhar e colocar aí. No versículo 19 de Lucas 4, ele não fala do dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque quando Jesus veio, ainda não veio o dia da vingança. Porque o dia da vingança ainda há de vir. Porque hoje nós temos Jesus como nosso advogado. Mas quando Jesus voltar, ele virá como nosso juiz. E aí foi o que a gente leu em Apocalipse. Se a gente ainda pegar Apocalipse 19, está muito mais claro lá dizendo, e a partir de Apocalipse 19, é se fechando o livro, que Apocalipse termina no capítulo 22. Então é se fechando o livro, e quando esse livro está fechando, ele está falando que naquele grande dia vai haver aquilo que Jesus havia dito: separação de joio e trigo, peixes bons e peixes maus, ovelhas e bodes. Esse dia vai chegar. E a gente não entende, porque esse dia ainda não chegou para nós, porque normalmente nós não paramos para pensar nisso, e normalmente nós só olhamos o Deus do amor. Então eu quero te levar a pensar na criação. A criação vai dizer que Deus foi fazendo todas as coisas, e cada vez que ele acabava de fazer, o que ele dizia? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era cada coisa. Cada dia ele ia construindo e no final ele dizia: e viu Deus que era bom. E aí ele pega o homem, que vai dizer que é a coroa da criação. Vai pegar o homem feito à sua imagem e à sua semelhança. E o que era imagem e semelhança? Porque nós olhamos aqui uns para os outros, que é um Deus criativo demais. Você vai ver que ninguém é igual a ninguém. E aí você pode falar assim: poxa, mas eu conheço gêmeos que são iguaizinhos. Pergunta a mãe. A mãe vai falar: ó, isso é diferente do outro no nariz, ou numa pinta, ou no cabelo. Essa criatividade de Deus que não faz ninguém ser igual a ninguém. Se ninguém é igual a ninguém, como Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança?
Deus nos fez a imagem e semelhança nos atributos dele. Há 3 atributos que a gente nunca vai ter, atributos de Deus, que são chamados esses atributos que Deus não passa. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos ninguém vai ter, que é só exclusividade de Deus. Mas o amor, a misericórdia, a santidade, a compaixão, que são atributos de Deus, Deus nos deu. E quem lembra lá do Jardim do Éden, antes do pecado, a gente de fato pode dizer que a vida era um paraíso. Não tinha nada de errado. A gente, quando lê a Bíblia, às vezes, não sei se vocês já tentaram para isso, a Bíblia nem fala que no Gênesis havia chuva. A chuva só vai acontecer quando Deus anuncia que o homem havia pecado e viria o dilúvio, porque a própria terra, ela produzia tudo tranquilamente. O homem, ele olhava lá e nasceu ali um abacaxi, nasceu um abacate, e ali tem uma laranja, está docinha. As coisas iam acontecendo de maneira naturais. Por quê? Porque era tudo de fato segundo o que Deus planejou. Escutem, Deus nos planejou para nós vivermos, perdoa a expressão, no universo dele, no reino dele. Esse reino dele é um reino que tudo acontece direitinho, segundo a vontade dele, em harmonia, e onde o que opera é o amor. E dentro desse amor está lá Adão e Eva amando a Deus sobre todas as coisas. E Deus aparecia sempre na virada do dia para conversar com eles. Só que Deus deu um negócio ao homem que é difícil, às vezes, a gente lidar com essa coisa, chamado livre-arbítrio. Ele não criou robôs. E dentro dessa liberdade, ele coloca uma árvore e fala, olha, não toque nessa dita cuja. O restante tu pode tocar em tudo, comer de tudo, eu vou estar toda hora conversando com vocês, não vou deixar na mão, não vou pegar engarrafamento, pode deixar que eu vou vir aqui tranquilo para a gente conversar. Mas aí o homem usa o livre-arbítrio para poder desobedecer a Deus, aquilo que a gente chama de pecado. E aí a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Há uma justiça, há um salário decorrente do nosso pecado. Há um salário que tem a ver com a nossa obediência, que é essa vida de comunhão, de unidade com o Senhor e a manifestação da presença, da graça e da glória de Deus sobre nós. Mas também há o salário que é do pecado, e que a Bíblia fala que é a morte. É esse salário que, quando a gente abre Isaías 59:2, vai estar escrito que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E quando acontece esse pecado lá no Éden, Deus vai e traz algumas declarações, algumas sentenças. A primeira sentença, ele amaldiçoa a serpente, que é a representação de Satanás. A segunda sentença, ele vai dizer agora, olha só, mulher, você vai sentir dores, não vai ser mais a maravilha que era. E você, homem, por tua causa, aí Gênesis 3:27 está isso, a terra será amaldiçoada. Então agora, por causa de ti, vão ter cardos e abrolhos, ou cardos e espinhos. O que está dizendo? Que antes as plantas, elas não tinham nem espinhos nos seus caules, nem tinham espinhos em suas folhagens. E hoje a gente vai pegar lá uma rosa bonitona, cheirosona, o que tem nela? Espinho. Para tu chegares até ela, tem que ou ter cuidado, ou cortar os espinhos, porque antes disso, a terra não produzia isso. Isso é uma maldição que Deus fala que vai acontecer por causa do pecado de Adão e de Eva. Quando você abre em Romanos 8:22, vai estar dizendo que essa natureza, ela geme, ela clama, esperando o dia da redenção. Qual o dia? O que Paulo está dizendo? Que essa natureza que a gente vive hoje, onde a gente vê terremoto, onde a gente vê tornado, tudo isso é consequência do pecado de Adão e Eva, porque a terra também ela foi amaldiçoada.
Por quê? Porque Deus, ele não tem parte com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E Deus é um Deus justo, então se há pecado, ele tem então que punir, porque o salário do pecado é a morte. Tem que haver uma punição por causa disso, porque esse Deus, ele é justo. O Deus justo, ele não pode deixar que o pecado passe em branco. O Deus justo, ele não passa a mão na cabeça. Vou trazer isso para o nosso dia. Um bom pai, uma boa mãe, corrige o seu filho, disciplina o seu filho. Não vai deixar o filho fazer uma loucura e depois bater palma e falar, toma aqui um presentinho pelo que você fez. Não é assim, amém, amados? E o nosso Deus é a mesma coisa. E agora, como Deus, ele vai resolver isso? Porque ele ama o homem. E qual foi a outra consequência que Deus fez lá no Jardim do Éden? Chegou para o homem e os expulsou do Jardim do Éden. Mas Deus criou o homem para onde? Para estar no jardim, para estar nessa vida de comunhão com ele. Nós fomos criados para lá, por isso que a Bíblia fala que aqueles que vivem em pecados estão mortos. E Deus veio, enviou Jesus Cristo para nos dar vida, e vida em abundância. Isto é, essa vida que se vive aqui, sem Cristo, nós somos quem, eu não sei quem é que já viu o filme de zumbi, eu sempre gosto de fazer essa comparação. O zumbi, nos filmes, ele tem uma aparência de vivo, mas como que eles estão? Estão mortos, só tem uma aparência, porque sem Cristo já existe a condenação. Pode botar aí o pessoal de cima, João 3,36. Todos nós conhecemos João 3,16. Porque Deus amou, todos, amou o mundo. E sem olhar ali, João 3,36 está escrito o quê? Então agora olhando lá, João 3,36, 20 versículos depois, vai dizer que aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna, mas aqueles que não estão, e aí mais? O que permanece? A ira de Deus. Porque o que é essa ira? É a manifestação de Deus contra o pecado. E aí, está dizendo que a ira permanece. Permanece é algo que está hoje, amanhã não está? Não, permanece é algo contínuo. Por quê? Porque enquanto que estão sem Cristo, eles já estão condenados. Essa ira de Deus, desse juízo que condena para punir o pecado, já está sobre esses que optaram por viver em pecado. Dá um pulinho aí para Romanos 2,5. Essa parte eu quero que a gente leia junto. Romanos 2,5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus, juízo, porque Ele é um Deus justo. E para que a gente não sofra, que a Bíblia vai dizer, o dano da segunda morte, essa justiça, ela tinha que ser feita. Amém, amados? Estou me fazendo entender? Quando a gente abre ainda, em Efésios 2, no versículo 3, vai de novo dizer sobre esta ira de Deus, que havia, aí ele está falando para a igreja do Senhor, para os cristãos, que havia nos cristãos, a gente acumula ira sobre ira, mas essa conta, ela precisava ser paga, porque é um Deus que nos criou para a glória dele, há um Deus que nos ama e nos ama profundamente. Pode botar aí 1 Tessalonicenses 1:10.
E essa eu gostaria também que a gente lesse junto para ver se a gente assimila. Tessalonicenses 1:10. Colocar aí? O que é que está escrito aí? Está dizendo que essa ira virá. Mas está dizendo que tem alguém que nos livra desta ira. Quem que nos livra dessa ira? Jesus. Mas como isso acontece? Lá em Gênesis de novo, está dizendo que a mulher se salvaria dando a vida ao Salvador, aquele que pisaria na cabeça da serpente. E a vida ela vai seguir no seu curso. E Deus, com esse desejo de resgatar o homem, porque Ele nos ama, desse amor que a gente nunca vai conseguir alcançar. A gente, na nossa cabeça, não tem condições de alcançar um Deus que é justo, que é santo, que nos cria para a glória dEle, que nos coloca no nosso habitat natural. Qual é o habitat natural? Viver segundo a vontade de Deus, no lugar que Ele estabeleceu para nós, que era lá o jardim do Éden. Mas o homem rejeita isso, deixa o seu coração ser levado pelas suas próprias concupiscências. Quando nós lemos Romanos ele vai falar sobre isso, que há o pecado que a gente comete, que ele é diretamente contra Deus, e há o pecado que a gente comete no nosso relacionamento. Então ele vai estar sempre falando que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E aí esse pecado, fala o Senhor, olha, esse pecado está chegando até as minhas narinas. E aí vem o dilúvio. E aí se salva uma família. E a gente sabe toda a história, que o pecado continua acontecendo. Dando um grande salto, Deus fala, eu vou mostrar para vocês que eu perdoo pecados e como isso funciona. Então ele vai com o pessoal lá no deserto, ele manda construir o tabernáculo. E ele começa agora a falar que há um sacrifício para ser feito, há uma vida que tem que ser assassinada, há uma vida que ela tem que ser exterminada, e esse sangue dessa vida, ela vai perdoar, ela vai passar por cima dos nossos pecados. E aí um bichinho, todo bonitinho, sem nenhuma mácula, sem nenhuma machucadinha, era morto do lado de fora, o sangue espargido, o sumo sacerdote levava para o lado de dentro, todo mundo com essa história, amém? Para eu não demorar muito nisso, e isso foi sendo feito. Mas chega uma hora que Deus fala, não adianta, vocês são terríveis, vocês agora estão matando, porque é uma liturgia, um rito, pecado. E aí, isso tem que ser resolvido, esse plano, ele tem que ser pago. Quando nós abrimos, e se você for estudar Romanos, você vai ver o tempo todo falando sobre expiação e propiciação. O que é isso? A expiação e propiciação é uma oferta oferecida para que a expiação é isso, o desvio da ira de Deus aconteça, digamos assim, é como se Deus não pudesse mais nos acertar. E a propiciação é o pagamento para que essa ira ela nem mais se manifeste. Consegui me fazer entender? Um é para errar o alvo, só que o preço continua ainda a ter que ser pago. O outro não, o outro é o preço. Nos vai dizer o tempo todo que o nosso Senhor e Salvador Jesus pagou esse preço. Hebreus vai contar o tempo todo falando que Jesus pagou esse preço. Mas se puder acompanhar aí, eu vou falando. Em Gálatas 3,13, vai falar que Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. 1 João 2:2, 4:10, também vai falar que Jesus Cristo se ofereceu para perdoar os nossos pecados. E aí você vai falar assim, mas pastor, tudo isso eu já conheço. A gente sabe que Jesus é o Senhor, o Salvador. Só que às vezes a gente não entende que a ira, ela ainda permanece. Porque hoje ela aconteceu
para a salvação daqueles que creem. Vê se eu vou me conseguir me fazer entender. Nós fomos perdoados, isso é o que a gente chama de justificação. Nós seguimos sendo perdoados, é o que a gente chama de santificação, porque o pecado continua aí. Mas chegará um dia que a vingança ela virá por inteiro, a ira se manifestará por inteiro, que o pecado não mais existirá, e aí é o que a gente chama de glorificação. Isso é, nós fomos salvos, nós cristãos, do poder do pecado, mas a gente ainda vive com a presença do pecado, e vai chegar um dia que a gente vai ser salvo de todo e qualquer pecado. Quando isso vai acontecer? No dia que Apocalipse diz, no dia da vingança do nosso Deus. Mas agora eu quero que você entenda o que a Bíblia nos ensina. Que esse Deus irado, ele precisava que alguém pagasse o preço pelo pecado. E aí ele vai e pega o seu melhor, o seu único filho, e envia-o aqui nessa terra, para viver aqui nos ensinando como que Ele espera que a gente viva nesse mundo caído, mas vivendo aqui como se a gente estivesse onde? Lá? No Éden, no nosso habitat natural, divino, celestial. Por isso que Jesus falou que meu reino não é deste mundo, mas meu reino está em vós, está em nós. E aí Jesus fez tudo isso, mas ainda ele ensinando não pagou o preço. O cordeiro precisava ser imolado, o sacrifício precisava ser pago. Então Deus pega o seu próprio filho e o leva para a cruz, para morrer a minha e a tua morte. E lá na cruz, Jesus ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo: Pai, porque o Senhor me deixou só? Pai, porque o Senhor me abandonou? Por que essa frase? Por quê? Porque ainda que Jesus sendo Deus, ele também era 100% homem. E naquele momento, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Isaías 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora vê se tu imagina comigo, quando Jesus morre, é Deus mirando toda a ira dele sobre o seu próprio filho. Tudo que tinha que vir contra mim, contra você, contra todo mundo que está lá fora, todo mundo que já morreu depois da vinda de Jesus, todo mundo que ainda vai nascer e morrer, os pecados que nós cometemos, que ainda vamos cometer, tudo isso estava em Cristo, e o Deus irado se levanta e mata Cristo no meu e no seu lugar, para que a dívida que tinha contra nós pudesse ser paga. E por isso Colossenses 2 vai dizer que toda acusação de dívida que era contra nós foi riscada e cravada no madeiro, porque está escrito em 2 Coríntios 5:21, se eu não me engano, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Tu consegues entender o que é uma bomba nuclear caindo sobre Cristo para perdoar uma dívida que era minha e tua, para aplacar a ira que nos condenava, que nos levava para o inferno, porque a ira do Senhor estava sobre todos nós, e ainda que a gente ache isso tudo forte, ela permanece sobre aqueles que ainda não creem em Jesus. E aí ele está dizendo que essa ira, ela nos resgatou agora, mas haverá um dia que essa ira, ela se manifestará, esse juízo se manifestará de uma vez por todas, e por isso que Apocalipse, ela sempre vai trazer um condicional. Se fores fiéis, até a morte, se permaneceres, é sempre um
condicional. Se estivermos mesmo em Cristo até aquele grande dia, está dizendo que essa justiça sobre os que creem nos levará para a salvação eterna, para a glória eterna. Mas aqueles que rejeitaram e deixaram o seu coração se levar por toda a sua obstinação, por todos os seus desejos caprichosos de massagear o próprio eu, vai dizer que esses vão para a condenação. Por isso que, amados, com Deus não dá para brincar. Por isso que de Deus não se zomba. Por isso que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não tem como. Então não tem como a gente dizer que é cristão e continuar alimentando sentimentos pecaminosos, prostituição, ira. Se puder botar, que a lista é grande, vocês vão lendo, eu vou falando, Gálatas 5, a partir do verso 16, vai dizer sobre as obras da carne, e vai trazer uma lista sobre ela, e vai dizer que os que praticam tais coisas, não têm parte com o Senhor, já estão condenados, porque o salário do pecado é a morte. Então quero te convidar essa noite, não alimente a ira, não alimente a prostituição, não alimente a fofoca, não alimente a vingança somente por se vingar, não alimente o desamor, não alimente as mentiras, não alimente a chocarrice, as fofocas, não alimente nada disso, porque essas são coisas do velho homem. Aqueles que nasceram de novo, que entenderam que há um justo que morreu na cruz como injusto, para que a justiça de Deus viesse sobre os injustos, nos justificando para que não viéssemos padecer sobre a ira de Deus. Ele nos chamou para uma nova vida que vive segundo a vontade dEle. E essa nova vida não dá para brincar de pecado, porque a ira dele virá, gente. Ela virá. Ela às vezes vem no dia chamado hoje, ainda que a gente não queira aceitar. Eu dei o exemplo de Ananias e Safira, que são bíblicos. Mas se ela não vier hoje, eu costumo dizer que o boleto vai chegar. Um dia a conta vai chegar para ser pago. Por isso que Paulo diz que a gente tem que ser achado em Cristo, a gente canta, né? E ser achado nele, saber que a gente está cravado, todos os nossos pecados, todo o velho homem foi crucificado na cruz juntamente com Cristo, para que a gente viva nesse mundo caído, não mais como mortos, que vivem sobre a ira, que está dito que a ira permanece, mas que a gente viva aqui sabendo que isso aqui não é o Éden, mas com os princípios de que Deus criou Adão e Eva para viverem no Éden, porque está escrito em Pedro, que toda essa criação que a gente hoje vê, está preparada para o fogo, e quando João tem a visão, ele tem a visão de uma nova Jerusalém, descendo dos céus, onde aí sim, tudo vai ser aniquilado, não haverá mais pecado, aí sim não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, mas isso só vai ser uma realidade para aqueles que entenderam que a ira do Senhor já está sobre nós. Eu quero ler por último, Mateus 3, a partir do versículo 7, está João Batista, esse que veio para preparar o caminho. João Batista está batizando, e aí aparecem os saduceus e os fariseus. Se eu não me engano é no versículo 7, ele vai dizer assim: quem vos ensinou, quem vos instruiu, quem vos instigou a escapar da ira, da condenação? E aí ele vai falar, olha, o que vocês têm que fazer é se arrependerem dos seus maus caminhos. É claro que não está com essas letras, mas é para que a gente entenda.
O que vocês têm que fazer é ter uma vida de quem realmente quer agradar a Deus, que vive para a glória de Deus, que honra a Deus. No texto inicial que nós lemos de Romanos, ele vai dizer que nós fizemos esculturas, amando mais a criação do que ao Criador. Todavia, ali era só um exemplo, que é a coisa muito mais profunda do que isso. Nós adoramos muito o nosso eu. O que fez Adão e Eva pecarem? O desejo de agradar o seu próprio eu, o seu self, né? Somos aí na geração do self. Eles falaram: quero agradar o meu eu, o meu self, independentemente do que seja a vontade de Deus. E o resultado é esse, que teve um preço para ser pago tão alto, que o próprio Deus enviou o seu Filho, para que toda a condenação caísse sobre ele, e agora a gente pudesse dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas só se fez novo porque houve uma justiça feita para que eu e você pudéssemos ser justificados. Mas justificados agora com Cristo, nós temos comunhão com Deus, com o Pai, de novo, através de Jesus Cristo. Então, meu desejo para a gente, enquanto cristão, é te dizer: não brinque com Deus. Não brinque de ser cristão. Não pense que a gente possa te dar um jeitinho brasileiro. O nosso Senhor esquadrinha os rins e sonda o coração. Ele continua sendo o advogado, com as mãos estendidas para nos abençoar. Em Coríntios vai dizer que o Espírito Santo intercede, em Romanos 8, 26, vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Mas em 1 de João vai dizer que o próprio Senhor Jesus intercede por nós. Isso é aqui e agora. Então aproveita esse tempo para o arrependimento. Aproveita esse tempo para olhar para dentro de si e falar assim: olha, esse sentimento que eu carrego aqui não tem a ver com Deus, e eu vou buscar em Deus uma possibilidade de achar graça diante dele e ser liberto. Esse vício que eu ainda tenho, esse comportamento que eu ainda tenho, que vai contra Deus, que eu torno a crucificar Jesus, porque é o que Paulo vai dizer, que se optamos ainda por uma vida pecaminosa, nós tornamos a crucificar Cristo. É como se Jesus tivesse de novo que pagar o preço, que a ira do Pai tivesse que se voltar contra Cristo, para perdoar a mim e a você. E aí, o chamado de Deus é: olha, eu te amo tanto, mas tanto, que eu enviei meu filho para pagar o preço. Eu te amo tanto, mas tanto, que eu enviei o Espírito Santo para te capacitar a ter uma vida de santidade, de uma vida que pertence ao Éden, mesmo estando nesse mundo caído. Eu te amo tanto, mas tanto, que eu te dei a minha palavra para você saber qual é a minha vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Eu te amo tanto, tanto, que eu voltarei para te buscar. Mas no dia da volta, será o dia do juízo. E minha pergunta é: você quer experimentar da ira do Senhor? Porque esse Deus que ama, Ele é justo. Se Ele repudia o pecado, Ele não pode abraçar aquele que decide viver no pecado. E para pagar o preço desse pecado que nos condenava à morte, Deus se fez homem. Deus se fez culpado. Deus se fez pecador, levando sobre si toda a acusação que nos condenava à segunda morte, para que eu e você possamos ter vida e vida eterna. E aí, repetindo João 3:36, para aqueles que estão em Cristo, já temos a vida eterna. Mas para aqueles que desejaram viver nas suas próprias concupiscências, massageando o seu próprio ego, querendo viver sobre os seus próprios conceitos,
está escrito que sobre eles já estão a ira. Elas permanecem. Por que permanecem? Porque está dizendo que nós nascemos no pecado. E por isso que, pela herança que temos de Adão, nós nascemos no pecado. Mas Deus enviou Jesus Cristo para que possamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Amém, amados? Eu desejo muito que isso fique cravado em nosso coração. É por isso que a Bíblia nos fala que temos que viver no Senhor com temor e tremor. Deus é um Deus mau? Não, Deus é amor. Mas Deus é um Deus justo. E por ser um Deus justo e querendo salvar a todos, Ele enviou Jesus para que todo que nele crê tenha a salvação e não mais pereça. Mas porque Ele é justo, vai chegar um dia que Ele vai vir com a régua, com a balança, e Ele vai ter que tratar cada um segundo aquilo que nós escolhemos viver, se nele, por Ele e para Ele, ou em desobediência a Ele, o rejeitando. E como Ele é justo, Ele não pode nos tratar de maneiras iguais se tivermos uma vida diferente. É como se um pai, eu sei que muito pai acaba fazendo errado, mas é como se um pai ou uma mãe chegasse para os dois filhos e dissessem: olha, se você realizar isso, eu vou te dar tal prêmio. Aí um filho realiza e o outro não. E aí o pai ou a mãe dá o mesmo prêmio para os dois. Esse pai e essa mãe foram justos? Não. Ah, pastor, mas Deus é graça. Sim, é essa graça que enviou Jesus Cristo. Mas não pensa que graça nos dá a liberdade de fazermos da graça uma vida de libertinagem. Porque senão a graça, que é um livro de, se eu não me engano, do John Piper, ela vira graça barata, e ela não é barata, ela foi paga a um alto preço. Um preço de muito sofrimento. Um preço que Jesus, sendo Deus, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Amém, amados? Temos alguma coisa aí na agulha? Eu tinha comentado com o pessoal que eu pregaria, para ver se a gente canta alguma coisa. E depois que eles cantarem, eu quero estar orando contigo. Nosso Deus, Ele é santo, 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 digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Por isso que a vida para Ele tem que ser total, porque Ele enviou Jesus Cristo totalmente, integralmente, para pagar todo o preço. E Ele não espera nada diferente de nós. Ele espera que nos entreguemos completamente, totalmente, numa vida de adoração a Ele, numa vida de santidade, numa vida de devoção, numa vida que possa dizer: Pai, se cumpra em mim a Tua vontade, realize em mim o Teu querer, que seja feita a Sua vontade aqui na terra como é nos céus, para a glória do nome dEle. Vamos. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim?
severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Essa é a passagem que Paulo está orientando aos romanos, que se jactam de estarem em Cristo e chegam a pensar que podem viver de qualquer maneira. E aí Paulo está escrevendo, olha, a promessa é para os judeus, mas como eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram o Cordeiro de Deus, eles rejeitaram aquele que tem o poder para tirar todo o pecado do mundo, eles rejeitaram aquele que faz justiça para que possamos justificados nele. E aí ele vai dizer que essa salvação chegou a nós, que não somos judeus. Mas Paulo está dizendo, e aqui tem o pessoal do plantio, eu acho, que nós fomos enxertados. Nós não somos naturais daquela planta, nós fomos enxertados. E aí ele está dizendo, cuidado para que vocês não sejam cortados. Entendam a bondade de Deus, mas entendam também a severidade. Se ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou para morrer a nossa morte, a fim de que possamos viver a vida dele, tu achas que ele também não vai nos cortar se não permanecermos fiéis? Meu desejo é: tema o Senhor teu Deus, guarde a palavra do Senhor na tábua do teu coração, pratique-a para que ela gere vida e vida abundante em você, para que a gente não sofra a ira do Senhor, mas a justiça que vem pela graça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus.